Galera, 2 rodadas aí pra gente, tá? Vamos lá. Tá pronto? Bora. Bom dia, Pintado. Bem-vindo novamente a Florianópolis. Sou o JP Bianchi da Rádio Jovem Pan News. Gostaria que você falasse um pouco mais como é que foi esse primeiro contato do Figueirense com você para o seu retorno e como é que foram essas negociações para você estar aqui hoje. Primeiro, muito agradecido novamente, né, pela terceira vez. Muito agradecido pela oportunidade que o Figueirense me dá. É um momento muito especial, né, poder ser da história um treinador que trabalhou na Série A, Série B e agora na Série C. Pensando mais no futuro, né, que a gente vai chegar no lugar mais alto. Para mim é sempre um grande desafio e uma grande responsabilidade levar alegria para esse torcedor, que foi tão importante em todas as vezes que eu passei aqui. O maior aliado que nós tivemos nos momentos que eu passei aqui foi o nosso torcedor. Então é para ele que eu venho trabalhar. O clube é do nosso torcedor, não tem um dono, né, como o presidente, como as pessoas que administram o clube deixaram muito claro. Quem administra, quem é o dono do Figueirense é o torcedor. Então isso para mim teve um peso muito grande. Bom dia, Pintado. Gustavo Villamil, da Rádio Guarujá. Seja bem-vindo a Florianópolis. A minha primeira pergunta ainda vai no turno do colega. Na sua volta para o Figueirense, eu queria saber quem fez o contato com você para a volta do Figueirense e também te perguntar como que, no meio dessa crise interna que se instala no Figueirense, essa última semana, gerir e blindar o grupo para que isso não afete o resultado dentro de campo. Bom, vamos pelo final da tua pergunta. Primeiro, eu acredito no grupo que dos 3 jogos, em 2, praticamente a gente saiu na frente, né, do marcador. A gente precisa saber administrar melhor esse resultado, essa vantagem que é muito importante. Ao mesmo tempo mostra pra gente que sim, tem um bom trabalho aqui dentro, tem muita coisa boa acontecendo aqui. Claro que a vitória, ela confirma, ao mesmo tempo que nem sempre quando você vence está tudo certo, quando você perde está tudo errado. Não é assim que a gente tem que avaliar. Mas nosso torcedor precisa de vitória, nosso torcedor quer vitória e eu acredito muito nisso. Na verdade, eu tive um primeiro contato com o Marco Aurélio Cunha, já no final do ano passado. Infelizmente as coisas não andaram, né? O Figueirense tem as suas preferências, é super compreensivo. E aí, na sequência, a gente está sempre conversando. Eu tenho muitos amigos em Florianópolis, tenho grandes profissionais do futebol que sempre estão em contato comigo, né? Tanto do Figueirense como em outros setores da atividade aqui da cidade. Mas eu sempre estive conversando com o Tadeu, que é o presidente, a gente chegou a falar também. Um primeiro contato foi com ele, e aí eu deixei a coisa acontecer naturalmente. Bom dia, Pintado, Lucas Medeiros da Rádio Esporte 360. Bom, eu já ouvi que tu, em todas as vezes que o Figueirense trocava de técnico, era um nome citado aqui dentro, era sempre sondado para ser o próximo técnico do Figueirense. O que aconteceu dessa vez que não aconteceu das outras vezes, para realmente ter esse acordo fechado? Tu até citou o final do ano passado, que teve os contatos com o Marco Aurélio Cunha. E por que aceitar a proposta no meio desse incêndio que está tendo praticamente no Orlando Scarpelli? É que quando eu recebo um telefonema de Florianópolis, 48, para mim já me deixa muito feliz. Alguma coisa boa tem, né? E eu acredito muito nisso. Eu tenho, por experiência, né, a gente consegue ler muita coisa e a minha profissão me obriga a estar atento, né? E quando eu vi o Figueirense jogando, quando eu vi os resultados, quando eu vi a performance dentro de campo, quando eu vejo as pessoas envolvidas, né, porque isso para mim tem um peso muito grande, né, você vê pessoas com muita credibilidade, com muita seriedade, preocupadas como sempre, né, em resolver os problemas do Figueirense. E se essas pessoas não tivessem envolvidas, acho que o Figueirense teria muito mais dificuldade do que tem hoje. Então essa minha confiança nesse cenário me fez voltar. E das outras vezes, talvez um passarinho, né, deve ter entendido de uma maneira diferente, que eu respeito, entendo perfeitamente, e esse é o futebol, né? A gente tem que respeitar as decisões das pessoas, mas eu confesso que eu poderia ter feito mais pelo Figueira. Bom dia, Pintado, Fernando do canal Figueiraço. Essa sua última passagem por aqui foi mais ou menos parecido com esse atualmente. Claro, a gente estava caindo e chegou para dar uma energia para esse novo elenco. Eu queria te perguntar como motivar esse elenco, chegando até as questões fora de campo muito
aparente para todos, como motivar esse elenco e blindar ele fora aí, para não deixar interferir dentro de campo. Legal, acompanha teu canal, cara. Bem legal. Obrigado. Importantíssimo o apoio de vocês pro nosso Figueira, né? Não é meu. Importantíssimo para nós, pra gente conseguir resgatar muita coisa. Da outra vez a situação era muito mais difícil. Com certeza a situação era muito mais difícil, né? Hoje a gente tem melhores condições, muito melhores condições. Acho que o trabalho que foi feito depois desse título, né? Posso dizer que foi um título, essa permanência na Série B. Muita coisa boa aconteceu, muita coisa boa foi construída dentro do Figueirense. Mas a gente tem que falar de resultado, né? Futebol é resultado, futebol é vitória. É isso que o nosso torcedor quer. É nisso que a gente vai trabalhar. A cobrança, a exigência da diretoria. A minha primeira cobrança é buscar a vitória. É fazer as coisas com simplicidade, mas buscando sempre a vitória. Essa camisa não aceita outro resultado a não ser a luta pela vitória, sempre. É isso que a gente vai fazer dentro de campo. E eu, mais uma vez, eu confio muito, eu acredito muito no que a gente vai fazer. Acredito muito no que esse grupo pode responder. E não tem maior motivação do que vestir a camisa de um clube como o Figueirense. Eu posso falar porque aconteceu na minha vida particular, na minha vida pessoal. Profissionalmente, o Figueirense me levou para grandes clubes, grandes objetivos, para ganhar dinheiro também. Então eu acho que isso para mim é uma motivação que não precisa fazer muita força para o cara entender isso. Bom dia, professor Tentado. Roberto Gatti do SBT, que inclusive a Jéssica ele mandou um abraço. Queria que tu fizesse uma avaliação do grupo e também falasse um pouco que antes do início do Campeonato Brasileiro, apesar do Figueirense ter feito bastante gols no estadual, ele sofreu bastante. Mas ainda o otimismo da torcida era positivo em relação ao Campeonato Brasileiro, de que o time iria conseguir o acesso. Atualmente o clube está na zona de rebaixamento. Queria que tu falasse se tu também acredita que, avaliando o grupo de jogadores, se ainda há chance do Figueirense subir, até mesmo, quem sabe, conseguir um título. Eu não acho, eu tenho certeza. Isso para mim é uma convicção. Quando a gente fala de algo muito difícil, se existe um clube que passou por dificuldade, achando que era impossível, e a gente fez acontecer, esse clube é o Figueirense. Já superou várias dificuldades, já cresceu, né, em momentos que ninguém imaginava, conquistou, né, resultados quando ninguém imaginava. Tudo isso com a força do nosso torcedor. É muito importante que o nosso torcedor, porque eu senti na pele isso, no momento talvez mais difícil do clube, o nosso torcedor foi determinante para a gente conseguir aquilo. Não foi só o meu trabalho, só os jogadores, só isso. Foi o abraço do nosso torcedor, a força do nosso torcedor fez toda a diferença. Então a gente conta com ele mais uma vez. Acredito sim que a gente pode conseguir algo, mais uma vez, que ninguém espera, mas é com muito trabalho, com muita dificuldade, e isso não vai faltar aqui dentro, né? Esse trabalho, a dedicação e o amor por essa camisa. Bom dia, Pintado, Jorge Júnior do Grupo ND. Uma das coisas que a gente acabou descobrindo no final, nessa ruptura dessa semana do Figueirense, é o período técnico. Chega aqui para ficar até quando o teu contrato, e tu tem expectativa de conseguir trazer algum jogador em breve, alguém que está disponível no mercado, tem olhado no mercado também nisso? Bom, primeiro meu contrato é até o final do Brasileiro, né? Essa é a ideia, a gente conseguir algo muito importante, conseguir um objetivo mais alto que a gente possa chegar, que primeiro é uma classificação, a gente tem que pensar nisso, nós vamos trabalhar todo dia pensando nisso. Acho que isso pode me dar uma oportunidade, se o Figueirense entender, para que eu possa dar continuidade ao trabalho, mas a princípio é até o final de novembro. Quanto a reforços, todas as equipes no mundo precisam de reforços. Você está vendo o Liverpool se mexendo, Real Madrid se mexendo, equipes que praticamente têm um grande elenco. Não é diferente, o Figueirense está sim olhando o mercado, está atento ao mercado. A gente vai primeiro dar oportunidade a esse grupo que está aqui, que eu entendo que é muito forte. São homens, são jogadores que têm lutado muito, estão muito próximos das vitórias, né? Da vitória principalmente, que essa tem que vir o mais rápido possível. Então eu confio muito nesse grupo, mas a gente vai com calma avaliar esses reforços. Pintado, sendo essa a tua terceira passagem pelo clube, eu queria que tu fizesse um paralelo. O que tu traz dos outros anos que você esteve aqui contigo para esse ano agora? O que tu acha que dos outros trabalhos que você teve aqui para esse ano? Bom, mais do que nada é a gente olhar para dentro, né, das coisas boas que a gente tem.
porque parece a princípio para fora que está tudo errado, que as coisas, né, porque a gente não ganha, é um desastre. Isso não é verdade, né? Tem muita coisa boa aqui dentro do Figueirense sendo feita, e é por isso que eu acredito que as coisas podem dar certo. Assim foi na minha primeira passagem, quando ninguém imaginava, né? 3 últimos jogos, pô, já foi, e a gente conseguiu, né, o que a gente precisava. Infelizmente por saldo de gols as coisas não aconteceram. E naquele momento mais especial na minha vida, que eu guardo como título aquilo, para mim é um título na minha carreira, né, a permanência na Série B, essa resiliência, essa luta, essa força, essa união do grupo de jogadores, do clube com a torcida, eu acho que isso para mim é fundamental. Esse é um detalhe que vai fazer muita diferença para nós, para que a gente consiga pelo Figueirense, não é pelo pintado ou por uma pessoa individual, porque aqui não existe eu, né? É uma palavra que eu tenho, uma frase muito bem guardada: futebol é coletivo, né? Ninguém faz nada sozinho, não existe uma pessoa que sabe tudo, uma pessoa que sempre vai acertar, uma pessoa que vai ganhar o jogo. Não, é um grupo, é um clube, é uma torcida que junto vai buscar os melhores resultados. Pintado, o Figueirense atualmente tem 1 ponto conquistado na Série C, e caso ganhe pelo menos metade dos jogos ainda restantes, ainda não seria suficiente para conseguir a classificação. Nos seus últimos trabalhos você não teve um aproveitamento muito bom, são apenas 8 vitórias nos últimos 50 jogos. Eu queria saber como que tu vai fazer para mudar esse teu retrospecto para conseguir esses pontos. O Figueirense precisa de pelo menos 9 vitórias para se classificar. Vamos à parte, né? Primeiro, os meus últimos trabalhos é preciso avaliar um contexto, né? A gente não pode avaliar apenas o ganhar ou perder, porque isso é muito raso, isso é muito pobre. Avaliar qualquer profissional porque fez uma pergunta boa, uma pergunta ruim, ou chegou na hora, ou chegou mais tarde, ou perdeu o horário. Então eu acho que isso é muito pobre para a gente poder falar, ou para a gente contextualizar algumas coisas. Mas eu não odeio ser vítima, né? Eu não quero ser vitimista. Sim, as dificuldades, principalmente por jogar em São Paulo, por trabalhar em São Paulo, nos clubes do interior, a dificuldade ela é muito grande, né? Porque você não tem a força, e os do teu nível, os clubes do interior do nível, tem clubes muito à frente de alguns, né? Com estrutura, com dinheiro, com investimento, com muita coisa que Novo Horizontino, Mirassol, são clubes que hoje, Ferroviário de Araraquara, são clubes que é uma potência, são potências do futebol. E quando você vai, né, repito, sem ser vítima, quando você vai para tentar resolver, nem sempre a gente consegue fazer isso. A maioria das vezes sim, né? Eu posso falar do meu último trabalho, que foi o ano passado na Portuguesa. Na Portuguesa nós conseguimos ir para um mata-mata, saímos, né, umas quartas de finais contra o Santos na Vila Belmiro, nos pênaltis, com uma chance de ganhar. Então também tem muita coisa boa que eu fiz e consigo fazer, sei que posso fazer, e que eu não quero pensar nos 9 que a gente precisa, quero pensar no próximo, que é o mais importante, que é o mais possível, porque a gente não pode sofrer pelo futuro, nem estar feliz pelo que não aconteceu ainda, né? Vamos trabalhar muito para que o próximo jogo, na segunda-feira, a gente possa conseguir o resultado que a gente precisa. Pintado, tu já falou que o Figueirense segue no mercado em busca de reforços, mas quando tu negociou a tua vinda, queria saber o que a diretoria deu para ti de garantia de trabalho, a questão dos salários, principalmente, que é algo que repercute muito no futebol, e o Figueirense, a gente sabe, vive essa crise, está com problemas financeiros, está com até dificuldade para efetivar a recuperação judicial e sair o dinheiro tão esperado da Clave. Bom, primeiro, eu sou testemunha viva disso. Eu nunca fiquei sem receber do Figueirense. Eu não tenho nada para receber do Figueirense no momento mais crítico, no momento mais difícil. O Figueirense fez um esforço, a gente acabou se acertando e eu recebi tudo o que eu tinha combinado com o Figueirense. Então, eu pessoalmente não tenho nada para falar do clube. Repito, no momento muito mais difícil, as coisas aconteceram. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui, as pessoas que administram o clube, que são super conhecidas, que sem essas pessoas o Figueirense não estaria de pé hoje em dia, e a gente sabe muito bem disso. A confiança que isso vai seguir, para mim, é muito grande. Por isso eu quero focar dentro de campo, no que a gente precisa melhorar dentro de campo,
porque dentro de campo eu tenho certeza e confiança total que o respaldo vai continuar sendo dado. Pintado, muito se fala em esquema tático. Eu até queria ouvir de ti, qual é a tua preferência para o esquema tático? 3 atacantes, 2 atacantes, 3 zagueiros? Até para o torcedor também saber como vê esse Pintado, qual é a preferência dele em esquema tático e tudo mais. Bom, eu sou... talvez seja um pouco mais simplista, né? O 4-4-2 para mim é um sistema que facilita muito para o atleta, você não precisa de muita informação para entender quais são as funções. E eu entendo muito mais hoje em dia estudando, vendo o que está acontecendo, conversando com quem está no alto nível. Futebol hoje não é por posição mais, é por função, né? Então cada um fazendo bem a tua função, você pode de diversas maneiras modificar esse sistema dentro do jogo. Eu acho que 4-2-3-1, 4-4-2 são sistemas que encaixam muito bem, mas isso não quer dizer que a gente não possa usar em algum momento um outro sistema, desde que o atleta esteja confortável. Para mim é muito importante que dentro das características de cada jogador a gente construa o sistema, né? Principalmente pelo que eu disse, o que vale é a função, né? Qual é a função, a determinação e a responsabilidade de cada um, de cada jogador, de cada atleta cumprindo a sua função. Ô professor, ainda falando sobre o campo, né? A gente sabe que vai ter poucos dias de trabalho até a estreia contra o Caxias, mas o torcedor está um pouco desgostoso, vamos dizer assim, com os últimos acontecidos que aconteceu fora, aí no entorno, com os bastidores. Queria que tu falasse o que já vai dar para ver na segunda-feira de mudança, para deixar aquele torcedor um pouco mais animado para o restante da temporada. Essa mágica eu venho tentando fazer sempre que assumo responsabilidades do tamanho dessa, mais uma vez. Provavelmente algo de bola parada a gente pode melhorar, porque a nossa porcentagem, a nossa altura, a estatura da nossa equipe, ela é muito boa, né? Nós temos jogadores de uma estatura bem alta, e a gente tem que utilizar isso, porque todas as armas são importantes, né? Mais de 60% das partidas são decididas em bolas paradas, mas não é só isso, né? A gente precisa construir esse equilíbrio defensivo, e eu vou dar ênfase nesse primeiro momento, nesse momento defensivo, que a gente esteja melhor equilibrado, que as linhas estejam mais próximas um pouco. Certo. Então, tens um rótulo, digamos assim, de bombeiro, o cara que chega para pagar. Eu acho que o Figueirense é o clube que pode te dar, dessa vez, estabilidade, o teu trabalho pode dar estabilidade de uma sequência. É difícil falar de estabilidade no futebol brasileiro, né? Para o treinador brasileiro, principalmente, é muito difícil a gente pensar nisso. Não é essa a minha maior preocupação hoje, não é comigo, com a minha carreira, com a minha profissão. Graças a Deus eu tenho pouco construído já a minha vida, mas a minha preocupação já é com o Figueirense, é fazer com que as coisas deem certo, e aí sim, né, me leva para um momento mais especial, mais uma vez, né, eu vou para um momento especial da minha carreira, que eu tenho certeza que o melhor está por vir para frente. Obrigado, gente. Valeu.